Pessoal, então agora nós vamos pegar os sólidos e as composições e modificações de sólidos que vocês fizeram e vamos montar uma cidade geométrica imaginária usando a área, usando como base a área que vocês vão trabalhar aí no projeto urbano e no arquitetônico. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, o ideal é que vocês já usem o próprio arquivo onde estão os sólidos, né, para ficar mais fácil de deslocar eles. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é definir a localização. Então a localização está aqui, ó. Tem o atalhozinho SL Set Location. É muito simples. Basta clicar nesse botãozinho e ele vai abrir aqui, já identifica a sua localização pela internet, pelo GPS e tudo mais. A gente tem a opção aqui de pôr vista aérea, que é o que eu acho que vai ser melhor. A gente pode querer vista aérea mesmo. E aí a gente define aqui, ó, navegação igual de Google Maps. Só tem um detalhe aqui que eu acho que vai ser legal de fazer, ó, é que é desativar esses rótulos, né, para não ficar mostrando nome de rua, iluminar nada. Deixa só a imagem da vista aérea para vocês saberem aonde é, qual rua, vocês identificam de outras fontes. Então, parece que a área é essa daqui, não é? Cadê o Cinemusse? Cinemusse, não é isso? Cinemusse está aqui e a rotatória do Stella Maris está aqui. Então, enquadrem, né, essa área aí no quadradinho. E aí a gente vai, vocês vão ter que fazer isso de novo, dar mais um ajuste na hora que clicar aqui, ó, Import Satellite Image. E aí ele muda o zoom. Então a gente dá um zoom de novo, enquadra a área, não vai ter muitas opções. Talvez valha a pena mostrar mais do morro do que da lagoa, né? Que eu acho que, enfim. Faça um enquadramento e clica no botão Finish Importing, ele vai trazer a vista aérea. E aí a ideia, depois que a gente definir a localização, a gente tem, né, o arruamento e temos as quadras. Essa área vai ter poucas construções a usar, vamos usar aí a única coisa que eu quero que vocês mantenham assim é o arruamento. E aí vocês podem também tentar, aí vou deixar livre a criatividade, mas assim, né, tem uma área aqui que é de acesso à lagoa, aí vocês pensem a cidade geométrica aí com algum critério, mas com liberdade aí para criar à vontade. Mas tenham uma intenção arquitetônica e urbanística com o que vocês vão fazer. E aí a ideia é fazer mais ou menos isso daqui, ó. A vista aérea a gente não consegue modificar. Ela fica, né, consigo até selecionar o objeto aqui, apagar, mas eu não consigo modificar. A gente pode usar ela como base, botar numa vista de topo, né, para ver isso em planta. Então põe numa vista de topo, e aí a gente pode fazer, eu estava ensaiando isso aqui antes, ó. Eu peguei a área aqui da Udesc. E aí o que vocês podem fazer? Isso porque depois, quando vocês forem fazer o projeto do templo, vocês vão ter que definir o entorno. Então vocês podem usar a própria vista aérea como referência e redesenhar. Ó. Aqui eu estou desenhando, tem um perímetro aqui, estou redesenhando as quadras. Desenhando as quadras, se eu apagar isso daqui, ó, é a Udesc. O prédio novo da Udesc está aqui, ainda não tem nessa vista aérea. Mas eu desenhei por cima. Então, como é que a gente vai desenhar por cima? Né? Olha a imagem, não tem muita resolução, não precisa ter um compromisso absoluto com a precisão do desenho, né? Mas vamos seguir mais ou menos o alinhamento da calçada aí, ó. Orientem-se, tentem identificar na mancha o que é o meio-fio da rua.
para a gente poder modelar a calçada também. Ó. Então, vou pegar aqui um pedaço. Ó. Vou pegar uma quadra aqui, até na beira da lagoa. Vou fazer mais simplificado. Posso avançar um pouco a borda ali, não tem problema. Definir uma área. Para fazer a calçada, tem uma ferramenta interessante, que é selecionando a face, com o botão direito, tem essa daqui, ó, é o Offset Face. Ele vai fazer linhas paralelas ao perímetro dessa face, né, desse plano selecionado. Então, qual que é a largura ideal de uma calçada? Né? Então, o que vocês gostariam que tivesse uma calçada? A gente vê calçadas por aí muito estreitas, com muitos problemas. Então, vamos pensar na largura da calçada aqui, ó. No mínimo, vou botar aqui com 3 metros, só para dar um exemplo. Calçada bem larga até. Provavelmente, essa calçada é mais estreita do que isso. Então, a ideia é fazer isso, né? Definir, fazer toda a área, define um perímetro. Na hora que você fecha um perímetro, ele vai fechar a face. E aí vocês podem usar os materiais. Então, os materiais estão aqui. Vocês podem pegar na biblioteca aqui da Autodesk. Acho que vocês já fizeram isso, né? Escolham um material, né, para calçada, um material para quadra. Depois vocês vão ter que colocar os blocos, vão pensar no entorno, caminhos. Então, vocês podem fazer isso tudo desenhando sobre esses planos aqui. Ó. Vou pegar um material qualquer aqui. Na verdade, eu já tenho. Vocês escolham aqui, importa. Eu tinha pegado esse aqui para calçada. Não sei se é o ideal ou não, mas seleciona o material, aplica. Né? Depois, vamos supor que eu queira fazer um caminho para chegar nessa edificação. Basta desenhar e fechar um novo perímetro dentro desse plano já desenhado. Na hora que ele fecha um novo plano, eu posso pôr um material diferente ali. E aí vocês vão definir essas quadras e povoá-las com os bloquinhos. Vocês podem continuar modificando ele, ajustando escala, ajustando tamanho, fazendo novas modificações. Então, já demos um pontapé inicial. E aí, brinquem, soltem a criatividade e povoem a quadra de vocês. Né? Vocês vão fazer isso com esta região. Ó. Então, componham esse cenário aí com os blocos que a gente modelou até agora. Podem ficar à vontade para criar novos, fazer novas modificações, modificar materiais, enfim. Então, tentem fazer isso aí. Daqui a pouco eu mostro os outros recursos. Para fazer as linhas curvas, gente, não tem muitas ferramentas no Formit, não. A gente pode fazer aqui, ó. Vou pegar essa nesga de praça que tem aqui, ó. Então, eu vou desenhar, pegar um alinhamento maior aqui, exagerando um pouco. Fazendo um esboço aqui. Escurão assim mesmo. Aí, ó, tem essas poucas ferramentas de arco aqui, ó. Tem esse arco de 3 pontos, que eu acho que vai ser o mais conveniente nesse caso. Então, vocês vão clicar num ponto inicial, num ponto final, e aí ele não faz a tangência. Isso é um problema. Façam a tangência no olho aí. Então, definir a linha, ó, ele já separou. Observem sempre se ele está separando os planos. Se eu consigo selecionar duas faces independentes assim, deu certo, porque fechou o perímetro. Sempre tem que fechar o perímetro.
e aí apaga as linhas. Tem essa outra aqui também, ó. Esse arco com o centro vai ser difícil porque a gente não sabe onde está o centro, né? Então não vai bater o início e o fim. Então, nesse caso, acho que não vai ser muito conveniente, não. A menos que você faça o offset, né? Posso fazer aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Dá para fazer assim, ó. Posso fazer o offset aqui da face. Aí vai dar a concordância. Ó, 2 metros. Então, o arco que vai concordar com essa daqui, o centro está no encontro das paralelas. Então, eu consigo definir aqui o centro, pego uma perpendicular. Tem que continuar a linha. Primeiro é o ponto inicial, depois é o... Não, como é que é? Tem que fazer uma linha perpendicular aqui, ó. Faço uma linha perpendicular. Ele identifica com essa linha magenta aí, a perpendicular, ó. Perpendicular à aresta. E aí depois você faz o arco. Não precisa ficar muito preocupado com isso agora não, ó. Vou pegar aqui, defino um ponto, o centro e outro ponto. Depois apago o que sobra aí, ó. Isso, se quiser fazer a concordância certinho, o processo é esse. Pode fazer mais chutado aí nesse momento. Vocês podem usar esse aqui também, ó, o spline. Vou fazer aqui no fundo branco só para ficar mais visível. O spline ele vai definindo pontos e fazendo uma forma curva. Na hora que eu quero terminar, é meio que um ponto influencia a curvatura do outro. Ó. Tá vendo? Quando eu mudo o ponto de lugar, a forma vai modificando também. Quando eu quero finalizar, eu dou 2 cliques e ele conclui a curva. Então, posso usar isso para fazer, né, um trecho maior assim. Ó, vai clicando em vários pontos, dá 2 cliques e continua com linha reta até fechar o perímetro da quadra. Peguei só um pedacinho aqui. Né, esses excessos depois podem apagar. Ó. Essas beiradinhas que vão sobrando. Então, é isso.